Oi, pessoal. Meu nome é Cleide Nakashima, para quem não me conhece, eu sou diretora de RH. Enfim, hoje a gente está aqui num dia, num formato muito especial para fazer esse podcast das mulheres do varejo, das nossas mulheres do varejo, né? Do varejo, da indústria, do nosso negócio, da administração, enfim. É muito gratificante a gente poder reunir tantas histórias bacanas e poder ter esse tempo para poder compartilhar essas histórias com o número de mulheres que a gente tem da companhia, né? Afinal de contas, nós somos aí muito mais que 50%, né, de todo o nosso número de colaboradores. E nesse dia 8 de março, né, para fazer essa comemoração, a gente vai dar de presente aí para cada mulher uma história, uma dica, né? A gente vai compartilhar coisas engraçadas. E o nosso objetivo é esse, né? Entender que não é só no dia 8 de março que é o Dia da Mulher, os nossos dias são todos os dias do ano, a gente pode ser quem a gente quiser, enfim. E vocês vão ver aqui histórias, né, de mulheres excepcionais, mulheres, meninas, né? Não sei se eu posso falar, né? Uns mulherão, né? Enfim. Então, a gente está aqui hoje para poder compartilhar essas histórias com vocês. E eu quero aqui, né, apresentar aqui as mulheres do varejo que a gente tem aqui na nossa empresa. Com certeza você já conheceu ou conhece alguma delas. Vamos lá? Vamos. Bom, meu nome é Valdirene, trabalho no financeiro, sou gerente financeira da companhia, já trabalho há quase 20 anos, né, na empresa, ano que vem completo 20 anos. E é um prazer realmente compartilhar esse momento aqui com vocês, a nossa história, né, o nosso dia a dia. Então, assim, para o Dia das Mulheres é super importante, né, a gente compartilhar esses momentos, trazer um pouquinho, dividir com as nossas colegas o que aconteceu, né, e como que a nossa jornada aconteceu nesse período, né. Acho que a gente vai fazer uma rodada aqui de apresentação e depois a gente entra, né, no andamento aí, né? Isso. Vamos lá, Vi. Eu sou a Vitória, né? Sou analista de treinamento, faço parte da RH também. Não estou há tanto tempo no varejo, tenho ainda muito o que aprender, né, nessa parte, mas eu acredito que como profissional e como pessoa, né, a gente já passou por algumas situações aí como mulheres também que vem trazendo muito pra gente, né? Então compartilhar sobre isso é muito bacana também. Legal, eu sou a Jaqueline, sou coordenadora da indústria de panificação da nossa rede, né? Estou na empresa há quase 8 anos, atuando aí tanto em qualidade quanto produção. Foi um prazer esse convite, né? É sempre bom falar de mulheres, né? Falar da nossa representação e a gente espera que contribuir um pouquinho na rotina de cada um. Eu sou Márcia, gerente do Cidade Canção de Jandaia, 24 anos de estrada junto com a empresa CSD. Muita história para contar, muita vivência, muitos fatos, muitas mulheres empoderadas como nós que já passaram pela empresa e hoje nós vamos estar falando um pouquinho dessa nossa história. Pois é. E é isso aí, né, gente? Eu acho que cada uma de nós, né? Eu tenho vou fazer 5 anos de companhia agora, esse ano, né? Com muita felicidade, né? Porque eu acho que essa coisa da gente trabalhar no varejo, né? Faz muito com que a gente se identifique com essa coisa das pessoas, né? Porque eu acho que o nosso negócio exige muito isso, independente da posição que a gente está, né? Se a gente tá no RH, estamos na loja, enfim, né? Eu acho que o profissional exige muito dessa questão de sermos pessoas e trabalharmos com gente, né? E quando a gente olha para a nossa carreira profissional, né, eu acho que cada uma de nós aqui teve vivências muito diferentes, né? E pegando um pouco do gancho que a Márcia falou, dos exemplos, né, Márcia? Eu acho que eu sou de uma geração diferente de uma geração da Vitória, né? Para não falar que eu sou bem mais velha que ela, né? Enfim, mas eu tive na minha carreira algumas mulheres que fizeram papéis super importantes, né? Eu costumo dizer que quem inventou a metodologia ágil foi a minha mãe, né? Porque a minha mãe me ensinou, né, essa coisa da disciplina, essa coisa de você ter que fazer rápido, da importância da produtividade para você ser prática para fazer e resolver as coisas, né? Então, eu acho que a gente tem raízes aqui dentro da vida da gente que vão nos formando enquanto pessoas, enquanto profissionais, né? E na minha vida profissional eu tive algumas gestoras também
muito influentes, e homens também, né, que eu acho que acabaram contribuindo bastante aí com a minha carreira, né? Então, eu tive, por exemplo, né, um presidente, né, que eu respondia para ele, né, e eu falava para ele, né, falando, olha, a gente vai conduzir um projeto dessa forma, tem isso daqui para fazer, né? E ele falava assim para mim, Cleide, apesar de eu ser presidente da empresa, eu entendo e respeito o seu trabalho e eu sei que você tem muito mais expertise para poder tomar essa decisão por mim, né? Porque era um assunto específico da minha área, né? E isso, né, nada mais é do que você empoderar aquele profissional que está ali para poder tomar uma decisão, para poder errar, para poder aprender e para poder fazer, né? Então, eu posso dizer aí que eu tive grandes aprendizados e muita sorte também de poder ter pessoas, né, ao meu redor aí que complementam e que nos ajudam a crescer, né? E quando a gente fala de equipe, ainda nem se fala, né? Enfim, como é que é lá na panificação, Jaque? Como que foi esse aprendizado para você? Muito exemplo, né? Porque a gente está falando do ambiente de fábrica, né? Como que é a presença, né, do público feminino lá, né? Sim, lá na fábrica a gente tem, né, uma galera aí bem concentrada, é um ambiente fechado, né? São muitas pessoas ali, uma dependendo da ajuda, do empenho. Então, assim, é um trabalho em equipe mesmo, né? As mulheres são maior parte também no chão de fábrica, lá na fábrica. Hoje eu vejo que, assim, a gente tenta se unir, independente, homens ou mulheres, para a gente conseguir entregar aí os nossos resultados, né? E também ter esse lado de entender a vivência de cada um, né? Ouvir as experiências de cada um, como a gente está fazendo aqui hoje, porque a gente tem muito a agregar, né? Eu tenho muito a aprender com eles e também a repassar da minha vivência com eles. Então, é um conjunto aí de troca de experiências para a gente conseguir seguir aí no dia a dia entregando as nossas demandas, né? Legal. E no ambiente da operação, hein, Márcia? Teve algum exemplo aí, alguma mulher específica que te inspirou, que fez construir a Márcia, gerente de loja, né? Acho que, sim, sem sombra de dúvidas, no dia de hoje, não dá para não falar da dona Sônia Nogaroli. Ela é especial, vai continuar sendo. É até emocionante dizer, mas, assim, eu me inspirava nela. Eu acho que ela era maravilhosa, ela sabia falar com as pessoas, ela sabia dar o recado dela da forma dela. Eu me inspirei muito nela e alguém que está com a gente, que é a Cleonice. Eu lembro que a Cleonice foi a minha primeira GO, eu estava assumindo um cargo desconhecido para mim, e aí a Cleo, ela, com aquele conhecimento, com aquele potencial, e eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a Cleonice. E até hoje, assim, é uma mulher que me causa grande admiração e espelho, é a Cleo. Que bacana, que bacana. E na carreira administrativa, Val? Sim, eu não tive muita sorte de ter gestoras ou ter mentoras mulheres, mas os homens também foram muito maravilhosos. Eu falo assim, eu sempre tive muita sorte de trabalhar com profissionais e trabalhar com empresas que sempre valorizaram muito e que deram equidade, né? Eu falo assim, a minha carreira, ela aconteceu, e aí até assim, é engraçado que nesses momentos, né, a gente acaba resgatando algumas coisas que às vezes até passa despercebido. E aí, para o podcast que a gente está fazendo agora, eu fui tentar resgatar, assim, né, qual que foi a minha primeira função como liderança, como gestora. E aí, eu assim, me deparei agora com 46 anos, né, depois de 20 anos de gestão, que foi algo assim, bastante inusitado, assim. Eu fui gerente aos 20 anos de idade por uma oportunidade muito inusitada, né? Algo que caiu no meu colo. Então, assim, nós estávamos constituindo, eu morava em Dois Vizinhos, a gente estava constituindo uma cooperativa de crédito, eu era secretária, né? Então, eu era secretária de um sindicato, eu estava constituindo uma cooperativa de crédito. E eu participei de todo o processo de constituição, mas nunca passou na minha cabeça que eu assumiria a liderança e que eu seria a gerente dessa cooperativa de crédito. E, de fato, não era. De fato, assim, nós tínhamos em mente convidar um ex-gerente, na época do Bamerindos, que era da cidade, para que assumisse esse projeto com a gente. Eu falo com a gente porque eu fazia parte desse projeto. E
esse gerente ele não aceitou. Né? Não aceitou porque era um projeto novo, era 96, constituir uma cooperativa de crédito numa cidade pequena, onde que Bamerindos estava fechando. Né? Então, assim, ele não aceitou. E aí a gente ficou, né, assim, sem chão, a gente não tinha quem colocar lá. E olharam para mim e falaram, por que não a Val? E aí eu não sei quem teve mais coragem. Assim, eu fiquei pensando, quem é que teve mais coragem naquele momento? Foram as pessoas que me colocaram lá ou fui eu que aceitei, né? Porque, assim, tem uma pesquisa que diz, e a Cleide vai saber um pouquinho melhor do que isso, que, assim, a mulher ela é muito insegura quando ela se coloca à disposição de um cargo, quando ela se candidata. Ela tem que ter, no mínimo, 80%, né, das habilidades ali correspondidas. O homem não, em torno de 30%, 35%, ele já se lança lá, né? E aí é o saber correr risco. E voltando fazendo essa retrospectiva aí da minha carreira, eu notei esse fato, assim, que só hoje caiu a ficha, assim. Foi algo... Então, assim, a minha primeira função de gestora aconteceu aos 20 anos e foi um ato de coragem, de muito... eu falo assim, de muito correr risco mesmo, porque eu não era preparada tecnicamente para isso e nem tinha um comportamento de gestora. Eu nunca tinha sido... Eu tinha exercido uma função de balconista, de estagiária na prefeitura e de secretária. E aí, de repente, eu me vi frente a um projeto super importante, onde que recentemente, ano passado, eu recebi uma homenagem dos 25 anos dessa empresa. Então, ela existe, ela se criou, ela existe, eu saí de lá a meu pedido. Então, quando eu vim trabalhar aqui na CSD, é um projeto super grande, super bacana, e que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Recebi recentemente homenagem por isso, pela Constituição, e pela coragem. Então, assim, a minha primeira função de gestora veio muito de uma coragem, de assumir risco. Sim. E aí a gente para e fala assim, poxa, é possível fazer. Depende de você. Na época, eu estava disposta a correr esse risco, eu estava disposta a me doar. E aí o fato ainda, e não se concretiza aí, nessa retrospectiva. Nesse mesmo ano, eu engravidei. Eu assumi uma função que eu não estava preparada, cuja responsabilidade era enorme. Eu engravidei e aí ainda casou que eu tinha que fazer minha formação. Eu tinha 20 anos, eu estava iniciando a faculdade, então eu fiz tudo ao mesmo tempo. E aí hoje eu paro e falo assim, nossa, como é que eu dei conta daquilo? Como é que eu pude, né, assumir uma função de liderança, assumir a maternidade e assumir uma formação tudo ao mesmo tempo? E aí é possível, a gente para e fala assim, é possível. Sim. Né? E aí eu tenho que fazer aqui uma menção muito importante, né? E acho que vale assim, para todas as mulheres e para a gente refletir sobre isso. É muito importante você saber escolher as pessoas que vão estar contigo nessa jornada. Né? Então, o meu parceiro, o meu marido... Nós vamos chegar lá. Né? Segura aí, porque essa é uma parte super importante que não vai dar para falar e também não dá para falar rápido. Né? Mas antes da gente chegar nesse ponto, Val, eu queria perguntar para a Vitória, né? Porque a Vitória é de uma geração muito diferente, é de uma geração que praticamente já cresceu falando muito mais sobre essa questão das mulheres, né? Sobre essa questão do empoderamento feminino, enfim. E queria que você compartilhasse aí, né, Vi? Como é que você está construindo isso, né, dentro de você, para a tua carreira, para a tua vida? Ainda, mesmo que a gente fale sobre isso, ainda é muito difícil, principalmente dentro do varejo, né? Apesar de, em números, nós sermos a maioria mulheres, acredito que ainda os homens, eles tomam essa parte de liderança, né? Gerentes de lojas, enfim. E, querendo ou não, né, com a minha idade, com essa cara de menina, né? As pessoas olham e não dão muita credibilidade, às vezes, né? Então, ainda assim, é muito difícil da gente lidar. Mas, claro, eu tenho líderes que me inspiram, né? A própria Cleide, que é diretora, mas acho que a Lu também, né? Que foi quem me deu a oportunidade na parte de treinamento. E não é fácil, obviamente, né? Todos os dias a gente enfrenta um desafio diferente. Às vezes, a gente tem que lidar com as situações que a gente não está, de fato, preparado, né? Mas é algo que vem me construindo dia a dia. Eu sempre brinco que eu não sou a mesma pessoa que entrou na CSD em 2020, né? É uma construção diária, é algo muito bacana que eu venho fazendo aqui dentro. E ainda assim, né? É muito interessante crescer e aprender com cada uma, porque
mesmo que a gente não se fale tanto, às vezes a gente tem a correria do dia a dia, cada uma me inspira de um jeito, né? Eu olho uma liderança de uma e falo, poxa, eu quero ser isso um dia, né? E eu falo, né, olho para outra e eu falo, é possível chegar lá, né? Às vezes a Val estava falando, comentando sobre filho, família, não sei o quê, eu falo, gente, é possível, basta a gente querer, né? E às vezes a gente vem de uma geração que é muito acelerada mesmo, mas não sabe muito lidar com isso, né? Então, ainda assim, a gente busca dia a dia aprender com cada um de vocês. Legal. E essa fase também, né, dessa parte da credibilidade, né? Todos nós acho que passamos por isso, não tem como, é fase da vida, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu queria fazer estágio e eu não conseguia estágio em lugar nenhum, eu era reprovada em todos os processos. E eu falava assim, mas será que você pode? Porque chegou uma hora que eu comecei a ficar preocupada, né? Assim, a minha mãe comprou uma roupa para eu ir fazer as entrevistas, né? Então eu ia com a mesma roupa em todas as roupa de trabalho. Até que decidiu mudar a roupa. E eu não conseguia. Eu sempre era reprovada nos processos. Aí teve um processo que eu falei para a recrutadora, eu falei assim, olha, será que, por favor, você pode me falar por que eu não fui aprovada, né? Aí ela falou assim para mim, então, é que você não tem perfil de estagiária, você tinha que ser já uma analista. Eu falei, mas eu nunca trabalhei, eu não tenho experiência. Não, mas você não vai ficar um mês como estagiária, então por isso que a gente não optou por você, né? E assim, né, aquilo para mim foi importante, né? Porque, na verdade, né, era o meu primeiro sentimento? Falando, nossa, eu sou ruim, né? Porque eu não estou passando em nenhum processo, né? Mas não, né? Eu não passava porque eles achavam que eu era muito maior para o cargo, né? Só que eu também não era, né? Porque eu não tinha experiência e eu queria aprender. Então, acho que tem uma coisa, né, que é isso, né? Quando a Val fala, né, onde eu estava, alguém me viu, né? E eu tive coragem e aceitei, né? E eu fui parar numa consultoria na época, né? Eu nunca tinha visto um currículo na mão. Era uma consultoria de seleção. Na minha época, era currículo de papel, não tinha internet ainda. As pessoas mandavam o currículo por correio, né? E eu cheguei lá no meu primeiro dia, uma pilha assim de currículo para ler e separar por área, né? E foi assim que eu comecei, né? E porque depois de um tempo, né, a dona da consultoria, né, uma das pessoas também que né, eu aprendi bastante lá, né, ela falou assim, olha, a consultoria exige isso que você tem, né? Porque eu era estagiária, mas eu ia no cliente, eu conversava com o cliente, porque eu falava dos candidatos para os clientes, né? E ela falou, e a consultoria exige isso, né? Das pessoas terem domínio daquilo que elas estão fazendo. Então, você aprendeu, é o que você está fazendo, e, né, você pegou o trabalho. Então, é isso, né? Então, essa coisa muito de como que a gente se posiciona é o que, às vezes, faz com que outras pessoas nos olham, né, e falam assim, olha, ali tem um potencial, a Valdirene pode ser gerente desse projeto, a Márcia pode ser gerente de loja, a Jaque pode ser coordenadora, a Vitória pode fazer ali a parte do treinamento. Então, assim, e eu acho que é isso que, às vezes, nós, mulheres, às vezes a gente esquece dessa parte, né? Sim. E, às vezes, ela vem de surpresa e a gente abraça e vamos embora, porque isso também eu acho que é uma qualidade muito, muito comum, né, das mulheres em relação a isso, né? Da gente poder olhar, ver qual que é o desafio, qual que é o problema, né? Desde aquela coisa de casa que a gente resolve, né, uma questão prática ali do dia a dia que acontece, até o problema maior ali na loja, com o cliente, com o fornecedor, enfim, né? E eu acho que isso tudo, né, também acaba mostrando pra gente, né, um pouco, acho que provavelmente Vitória vai viver aí, né, não só a Vitória, mas Jaqueline, enfim, né, acho que tem muito ainda pra frente, né, um cenário aí muito positivo para isso, né, para que isso não se veja, né, como assim, porque é mulher. Não, gente, vamos parar com isso, né? Eu acho que a gente tem que ter aí, né, um posicionamento e parar de usar isso talvez como uma parede, um escudo ou um empecilho, né? Porque isso também é uma coisa que eu vejo muito, né? Eu admiro muito, né, essa coisa do papel da liderança, né? Porque isso tudo que a gente acaba vivenciando, né, nas nossas experiências, faz com que a gente seja líderes femininas, né, do nosso jeito, né? Que é o que falam, né? Para você
ser, né, um profissional de sucesso, né, para você estar num processo de liderança, você pode sim ser quem você é, né? Então acabar um pouco com aqueles, né, aqueles estereótipos, né, de que porque mulher é muito sensível, porque mulher chora. Padrões, né? Homem também chora, gente. Todo mundo chora e pode chorar, né? Sim. Então, assim, e aí eu fico pensando, né, Márcia, quando a gente olha para uma loja, né, que você tem ali todos os dias aquela equipe grande, né? Os clientes, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Qual que é aí a tua receita? Qual que é o teu modelo? Como que é o teu estilo de trabalho para Márcia líder lá na loja? Sim, eu sempre acreditei em mim, sempre acreditei nas mulheres. Então, assim, eu acho que a mulher ela tem que conquistar o seu lugar. Eu sempre me impus. Então, assim, a questão masculina, feminina, não existe para mim. Às vezes eu participo de reuniões e aí tô só eu com meu sapatinho e meu saltinho, eu olho para aquele monte de sapato e às vezes eles falam alguma coisa e falam, desculpa porque você é mulher. Eu falei assim, não, aqui é um mundo corporativo, o que tem para ser dito, seja para mulher ou seja para homem, foi onde eu me coloquei, eu estou. Então, ainda tem essa questão. Como acontece às vezes com os clientes, né, que me abordam, nossa, você que é gerente, e eu sempre questiono, por quê? Né? Daí eles, não, eu não imaginava. Eu imaginava um homem, então a gente tem um pouco disso, né? Sim. Aí, porque acontece muito, muito, muito. Eles procuram um gerente e eles já têm em mente aquela figura masculina que vai se apresentar. E eu acho que não. A gente conquista no seu dia a dia, nos seus exemplos, na forma de ser, que isso é possível em mundo corporativo, em varejo, em qualquer situação, na presidência. Mulheres, sim. Mulheres. E eu reforço sempre isso para a minha equipe. Mulheres, por que não? E eu sempre encorajo. Eu acho que, assim, tinha que ter mais mulheres à frente do negócio, porque nós temos o nosso jeitinho, a forma de olhar, e muitas vezes quando eu recebo alguma visita, mesmo da nossa empresa, eles falam, tem um toque feminino aqui, e eu gosto de ouvir isso, porque eles mesmo, na masculinidade de ser, eles dizem que tem um toque feminino. Então, o toque feminino, eu acho que ele é importante em qualquer área. Você sabe que tem estudos, né? Tem a Regina Madaloso, que é uma autora aquela do Rio Grande do Sul, ela é super estudiosa, né, nessas questões da mulher, né? E a Regina fala, né, que, olha, quando a gente entra, principalmente para o varejo, né, o maior percentual da decisão de compra ali na loja é da mulher, né? Quem que é que escolhe a marca do shampoo do seu marido, né? Enfim, não é ele, né? Então, e tem uma coisa também que ela fala que é super importante, né? Que é, bom, uma empresa que tem mais mulheres, né? Ela vai poder também entender o negócio para as clientes, né? É de mulher para mulher um pouco, né, do slogan que a Marisa usa, né? Então, e isso tem estudos, né? E tem sido falado muito isso, né? De empresas que têm mulheres na liderança, têm lucratividade, né, melhores, enfim, né? E deixando bem claro aqui todo o nosso respeito e amor pelos homens, né? Sim. Mas é isso, né? E eu acho que quando a gente às vezes usa aquelas brincadeiras, né, de que assim, olha, a gente sabe sim fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E isso ajuda muito nesse dia a dia, nessa liderança, nessa condição, né? E só complementando, assim, acho que a diversidade, né? O homem e a mulher junto, né? Traz um pouco aquele papel da caça, né? Do homem e o cuidar da mulher. Então, isso humaniza a empresa, isso traz uma relação mais saudável, tem o jeitinho de mulher, é perceptível, porque a gente sabe cuidar, a gente sabe acolher e a gente sabe também caçar. Se precisar caçar, a gente sabe caçar também, né? E é isso, acho que é construir junto, né? A gente ama os homens também, são super importantes, né? A gente não está aqui num papo feminista que vamos só ter mulheres, vamos tirar os homens, não. A gente está num papo aqui de conexão, né? O que a gente quer, e eu concordo muito com a Márcia, assim, a mulher também tem que querer, né? Então, assim, a gente tem que se impor, a gente tem que mostrar o nosso valor, né? E eu falo assim,
graças a Deus, às vezes as pessoas falam alguns temas comigo, eu falo assim, graças a Deus eu nunca passei por nenhuma situação de que por eu ser mulher eu fui menos importante numa decisão, ou talvez porque eu sempre me impus. Porque talvez eu sempre tive esse protagonismo de encarar situações, de abordar situações sem medo. E não porque, porque eu sou mulher, eu não posso falar, porque... Né? Então, eu gosto de bater o meu saltinho, de chegar nas reuniões cheio de homem e bater o meu saltinho, sabe? Então, já tem uma marca própria lá na empresa. A Valdirene está chegando, né? Então, assim, eu adoro isso, né? Então, a gente gosta de ser visto. Mas não é aquele ser visto pavão, né? A gente gosta de ser visto porque a gente é competente, porque a gente consegue entregar tanto. Então, a gente está aqui num papo realmente de conexão, né? Sim, sim. E eu acho muito bacana o que a Márcia trouxe de acreditar em si. Às vezes a gente tenta buscar inspiração fora, modelos para fora, e tudo isso é muito, muito importante. Só que a gente sabe que nada vai adiantar se a gente não acreditar. Então, se você não se impor, né, como mulher, de fato, né, olhar ali os seus valores, as pessoas podem falar o que for, mas, por exemplo, se você não acreditasse em você, mesmo que os outros acreditassem, você não tinha entrado como gerente, né? Talvez a gente não estaria na posição que nós estamos hoje. Então, vem muito de dentro também, né? Exatamente. Eu tenho um exemplo que, no meu trajeto, alguém questionou, disse, nossa, mas gerente, mulher, mas assim, e na hora de bater caixa? Eu falei assim, mas eu não fui contratada para bater caixa. Posso até fazer se necessário, mas eu vou conseguir que pessoas façam por mim. Sim. E eu acho que esse é o importante, porque os nossos colaboradores fazem por nós. Não é necessariamente o gerente que faz a loja. Quem faz é quem atua, a base. E eu respondi isso para a pessoa. Não vai ser necessário que eu bata a caixa. O necessário é que eu consiga que as pessoas vão lá e façam por mim. E é o que acontece nessa trajetória aí de 24 anos de empresa. Você consegue mover as pessoas e fazer com que elas façam por você. Esse é o importante, independente se você é homem ou mulher. E falando assim um pouquinho também, pegando o gancho do protagonismo, do empoderamento ali, que a gente estava falando antes com a Vitória, né? E também nessa reflexão toda, assim, a gente, historicamente, né, e se a gente olhar, e não é um histórico passado, né? Eu olho assim, a minha mãe, eu e a minha filha, né? São só 3 gerações e tem uma diferença enorme nessas 3 gerações, né? Então, a minha filha tem praticamente a idade da Vitória e aí eu vejo assim, a minha mãe, ela veio, né? Ela foi gerada para ser dona do lar, né? Para cuidar da casa, dos filhos. E ela é minha grande inspiração. Assim como a Cleide falou da mãe dela, a minha mãe foi minha grande inspiração porque ela rompeu essas barreiras. E por que ela rompeu essas barreiras? Foi muito por necessidade, né? Eu falo que a dor, às vezes, ensina muito a gente, né? Meu pai faleceu, ela ficou com 3 filhos pequenos, jovem, e ela teve que dar alimento, teve que criar, teve que criar esses filhos, então ela rompeu barreiras ali e assumiu o protagonismo da vida dela e nos incentivou. Eu tenho mais 3 irmãs, então nós somos 4 mulheres e um homem, né? Somos em 5, e ela nos incentivou sempre a estudar, a trabalhar, a sermos fortes. Então, a gente se tornou forte, né? Mesmo sem querer. A gente teve que se tornar forte e a gente teve que ir à luta, né? E aí eu olho para minha mãe, né? Nesse modelo que ela foi criada para ser dona de casa, e eu já pensava assim, meu Deus, eu não quero ser dona de casa. Eu olhava as executivas e falava, gente, eu quero ser assim, poderosa, eu quero usar salto, eu quero ter o meu próprio carro, eu quero ser, tipo, eu quero ser empoderada também. Eu não quero ficar limpando casa, não, né? E aí, quando eu olho assim, e eu sou super realizada na minha carreira de executiva e tal, mas eu já olho para minha filha, ela já é empresária. Com 25 anos, ela é advogada, ela é mestranda e ela já é sócia de uma empresa, né? E aí você vê num curto espaço de tempo, né? Então, assim, eu sou muito otimista nessa questão das mulheres no mercado de trabalho. Eu gosto de olhar sempre o copo meio cheio, né? Porque, então, eu sei que a gente tem lutas enormes ainda, né? Para conseguir, para conquistar nosso espaço, para ter uma equidade, né? Dentro
das empresas no sentido de quantidade de lideranças, né, mulheres e tudo mais. Mas quando eu olho para essa história tão recente, que é minha vivência, eu vejo como que o copo está meio cheio, como que em tão pouco espaço de tempo a gente rompeu tantas barreiras e conseguiu, né, construir uma história já que é bonita de contar. E quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, eu acho que eu dei certo, né? Quando eu olho para minha filha, eu falo, olha, eu tive ela tudo junto ali, como eu disse, né? Mas eu consegui ser uma boa mãe, né? Eu consegui ser uma boa profissional e eu consegui. Então, assim, é muito legal, assim, quando a gente olha essa trajetória e olha essas evoluções, né? E eu acho que é um orgulho, né, que brota e que aí entra bastante aquele ponto que eu te cortei lá no começo, que é como é que a gente chega, né? Quem é que está com a gente nessa trajetória, né? E eu acho que isso é uma coisa que quando a gente fala, né, tem uma parcela nossa, né, individual, que é o quanto eu me esforço, o quanto eu me dedico, o quanto eu vou atrás. Mas tem uma parcela super importante que são aqueles que estão do nosso lado, né? Sim. E para você, Jaque, né? Como é que foi aí, né? Como é que tá sendo, né? Porque eu acho que você tem aí uma carreira também ainda pela frente, né? Sim. Mas quem que são, né, as principais figuras aí que te acompanham, que te apoiam e que estão aí com você na alegria e na tristeza? Bom, em primeiro lugar, minha mãe, né? Eu tô ouvindo aqui a Valdirene falando, eu venho também de uma mãe que tem uma história de super guerreira, assim, a fibra que eu tenho hoje, que é tão essencial para meu trabalho, né, para minha vida, veio dela. Porque, assim, minha mãe já foi, eu falo que olhando lá atrás, lá na década de 90, que foi quando eu nasci, minha mãe já foi super revolucionária. Ela foi mãe solteira, ela falou, não, vou seguir minha vida, trabalhou. E ela vem, assim, de uma história de sempre ela ser a líder ali da família, ajudar os irmãos, a mãe, todo mundo. Então, assim, essa coisa da liderança e da fibra veio dela. E aí, claro, né, a gente cresce, a gente casa e a gente procura no nosso parceiro algo assim. E graças a Deus encontrei, né, meu esposo também, ele me inspira, ele me incentiva, digamos assim. Lá em casa não tem dessa de só a mulher lava roupa, só o marido. Não, a gente faz tudo junto, ele me ajuda muito. Principalmente depois da maternidade, que também é um sonho, né, pra gente, mas a gente precisa ter aí do nosso lado um parceiro pra gente conseguir, né, estudar, trabalhar, ser mãe, né, e conseguir seguir a vida. Então eu falo que a minha mãe sempre vai ser minha referência, né, mas ele também é uma referência porque ele sempre me incentiva, ele sempre tá do meu lado. Então, juntando aí a gente consegue, né, seguir, atuar e ser feliz. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que a gente acaba tendo na própria equipe também, às vezes, né, Márcia? Sim. Você que vê aí, né, que está convivendo com bastante pessoas, né, que tem uma equipe grande, né? Às vezes você vê apoio também na tua equipe, né? Quando você cria uma aliança, você cria uma confiança, né? A tua equipe também te apoia, né, na trajetória, né? Sem dúvida, eu tive um problema particular há alguns anos e eu falei, nada mais justo que reunir quem está comigo e explicar que é aquilo que a gente disse, a gente tem as nossas fragilidades, os nossos momentos e passar isso para eles é importante. Então eu lembro que eu reuni o grupo, eu expus uma situação e eu fui tão bem acolhida e tão bem aceita que, assim, para mim foi um marco de ver como vira uma família, uma interação, uma preocupação. Eu tenho um exemplo também de uma operadora que passou por um problema e eu convidei ela para ir na minha sala. E ela achou que seria, né, uma chamada de atenção, que seja. E eu expus que eu tinha um problema parecido. E até expliquei mais ou menos como se sair um pouco dessa situação. E ela saiu assim, dizendo, meu Deus, ela é humana, ela vive as mesmas coisas, ela passou por coisas parecidas. Então, assim, é muito importante o colaborador saber que você passa por tudo, igualzinho. Porque aí você fica igual a ele e essa confiança mútua tem toda a diferença, toda a diferença. E para você, Vitória, quem são essas? Como que você escolhe assim as pessoas?
para te eu acompanhar. acho que meus maiores exemplos são meus pais dentro de casa, Tá. né? A gente veio de uma... Eles vieram também, né, dessa geração de... que a mulher era mais dentro de casa e tal. E minha mãe já veio mostrando que não, que ela quer trabalhar e que homem nenhum, né? Mas eles têm muito essa parceria. E acho que dentro da própria equipe, que eu digo, da companhia inteira, a gente trabalha viajando muitas vezes, tem contato com muita gente e a gente ouve muitas histórias. Então, às vezes, tem aquela colaboradora da base que chega, conta uma história e você fica, poxa, eu não vivi isso, mas é minha inspiração, né? Eu lembro até de uma encarregada de açougue, a Fabi, da 45, que ela me inspira muito porque ela vive nesse universo, ela é um exemplo de líder, né? Que as pessoas observam e falam, poxa, que líder. E eu, a partir daí, comecei a observar também. Então, acho que é um pouquinho de cada um, né? Eu não tenho uma pessoa específica, mas eu tenho um pouquinho de cada pessoa que eu carrego. Então, as mulheres que eu já dei integração, as mulheres que já passou por mim em loja, dentro da companhia, é um pouquinho de cada uma que constrói quem eu sou hoje, tanto pessoal quanto profissionalmente. Uhum. E o maridão aí tem um papel especial, né, Val? Tem, Cleide. Acho que assim, e é super importante esse tema porque a gente vê, né, muitos relacionamentos tóxicos, né? E eu digo assim, o relacionamento é você que escolhe. Eu não escolho nascer de uma mãe e de um pai, mas eu escolho quem vai ser o pai ou a mãe do meu filho, né? Então, assim, e é super importante isso. Acho que assim é um tema, né, que é importante a gente refletir sobre isso. Quem está junto contigo, né? Quem vai te levar para cima ou quem que vai te levar para baixo, né? Então, assim, o meu marido sempre foi, então eu tenho uma convivência já há 30 anos, ele sempre foi meu mentor, ele sempre foi meu ajudante, e assim, é isso que a Jaque disse, não tem o você faz isso e eu faço aquilo, a gente faz junto. A gente limpa a casa junto, a gente trabalha fora junto e a gente comemora muito junto, né? Então, a gente conseguiu construir uma relação de parceria, né? E aí, falando da minha mãe, de referências, né? De mulheres, enfim, meu marido como um grande parceiro, né? Mas também essa questão, acho que das pessoas que trabalham com a gente, né? Enquanto vocês falavam que eu ficava pensando, eu sou, a gente no financeiro nós somos em 30, a grande maioria são mulheres, e são mulheres incríveis, são mulheres guerreiras, são mulheres fortes, são mulheres que têm as suas histórias de vida, enfim. E eu acho que a história de uma é a história de todas nós, não é? Não é sobre nós, é sobre todas nós, né? Então, assim, todo mundo, assim, e é tão legal quando a gente tem, como a Márcia disse, assim, essa relação de confiança, né? Com a equipe, as coisas fluem, porque as pessoas que estão com a gente são pessoas que a gente conhece, que a gente confia e que tem aquele jeito da gente, né? Então, você sabe que eu sempre digo para elas, vocês podem tomar as decisões, e eu sei que elas têm condições, elas têm competências, e eu digo elas, toda a equipe, né? Que eu assino embaixo. Porque se vocês errarem, eu estou junto com vocês. Eu errei também, mas eu quero que vocês se empoderem e que tomem as decisões e que façam, né, o que tiver que fazer. Porque amanhã eu não vou estar mais aqui. E eu quero que vocês estejam, né? Que vocês tenham o espaço de vocês. Então, é super importante, sim. Todas, acho que resumida assim, a história de uma é a história de todas, né? Assim, é muita inspiração a cada convivência, a cada conexão que a gente tem, né, dentro da empresa, na família, na comunidade. Acho que assim tem muita inspiração. E eu acho que a gente tem uma habilidade, né, e não que os homens não tenham, mas dessa coisa dos vários papéis que a gente assume, né? E aí a gente fala, né? Eu sou profissional, mas eu sou mulher, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou vó, sou um monte de coisa, né? E quando a gente para pensar, né, que além dessa questão eu individual, enquanto ser humano, o que eu quero para mim, que coragem eu tenho, quais são minhas dificuldades, eu preciso ter, sim, um suporte, um acompanhamento que é super importante, né? Gente que está ali do seu lado para falar, vamos que vai dar, né? Para te encorajar. E nisso tudo, as pessoas que estão ao nosso redor, né? São as pessoas aí que acabam fazendo parte desta construção, né?
Tem um autor que fala, né, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Aí você começa a pensar, né? Nossa, né? Quem são as pessoas que eu mais convivo? A Val, que é do financeiro, não fazer essa conta, né? E é isso, né? Quando a gente fala, né? Olha, quem que a gente escolhe para estar do nosso lado, para estar com a gente, na nossa equipe, na nossa vida pessoal, na família, nos relacionamentos, nas amizades, né? É muita coisa, né, gente? Nós somos guerreira pra caramba, né? Porque, assim, essa coisa de equilibrar todos esses pratos, né? É aquilo, a mãe vem pro podcast, traz o filho junto, né? Enfim, né? Então, assim, a gente faz e faz acontecer, né? E aí eu acho que essa coisa também, às vezes, para algumas mulheres, né? Quando elas não conhecem outras histórias, elas acabam colocando isso como uma barreira, né? Tipo, ai, não vai dar, eu não vou conseguir. Ô, Cleide, mas um exemplo, citando o filho. Eu sempre, um dia ouvi uma frase que você nunca poderia falar mal do seu trabalho para o seu filho. Porque depois tem os jovens que não querem trabalhar, eu acho que todo mundo já ouviu um pouco dessa história, que também se o pai chega e fala, ah, o trabalho não é bom, o ambiente é ruim, eu não gosto, eu não queria ir... e sempre eu sou recebida pelo meu filho e ele fala, mamãe, foi bom? E eu falo, tudo bem, por mais que não esteja, eu digo, tudo bem. E essa carinha? Às vezes ele me questiona, e essa carinha? Não, estou um pouco cansada, mas o trabalho a gente tem que amar, falar bem. A vinda do meu filho no estúdio junto comigo significa assim... que quando eu disse do podcast, ele quis, ele compartilha, ele vive a empresa num todo comigo. E eu acho que, assim, é muito importante isso. Muito importante amar a empresa e passar para os nossos familiares esse amor. E essa dica, né, Val, para equilibrar, né? Você já é avó, né? Já. Então, assim, essa coisa, né, da tua história, que eu acho super bacana, né? Que você ficou grávida, né? Assumiu o projeto, né? E, assim... Esse é o tipo de coisa que não tem curso, né? Ninguém ensina pra gente. Olha... A Val grávida aos 20, eu aos 40. Aos 40. Eu tive as minhas dificuldades e você as suas, né? Com certeza. Aos 20. Então, essa questão, assim, parece que as pessoas buscam uma receita. Não existe uma receita de bolo, não. As coisas vão acontecendo e aí você tem que ir avançando na medida do que realmente é genuíno o que você quer. A gente nunca vai ser 100% em tudo, com todos esses papéis, como a Cleide falou. A gente tem vários papéis, né? E, assim, a gente quer ser mulher, a gente quer ser bonita, a gente quer fazer academia, a gente quer ir no salão, a gente tem tudo isso ainda, né? Hoje, por exemplo, eu fiquei sem almoçar para fazer a unha para vir fazer aqui esse podcast, né? Então, são assim, escolhas, né? São escolhas, né? Mas como equilibrar isso, né? Assim, não existe uma receita de bolo, não existe uma mágica. Então, assim, é o que eu estou disposta a abrir mão naquele determinado momento. Então, eu afirmo para vocês que em determinado momento eu fui muito melhor profissional, em alguns momentos eu fui muito melhor mãe, em alguns, assim, a gente não vai ser 100% em tudo, né? Então, assim, a gente tem que se permitir. Só que isso é um pouco complexo pra gente mulher, porque a gente é muito perfeccionista. A gente quer entregar cobra muito, 100% em tudo. E isso tem causado um dano muito grande, que são os danos psicológicos, né? Porque quando você se cobra demais, você tem uma cobrança sobre você desse perfeccionismo, isso te deixa doente. Então, assim, eu sou muito poliana, assim, eu tenho um olhar muito grato e muito bom pelas coisas. Então, eu sou otimista de natureza. Então, assim, eu me permitia. Claro que não é com toda essa naturalidade, toda essa maturidade que eu tenho hoje para falar sobre esse assunto. Mas lá, no início, eu fui muito mais profissional do que mãe. E meu marido me sustentou como mãe, ali com a criação da nossa filha, né? E aí, a partir do momento que eu fui ficando mais confortável, fui me sentindo mais segura, eu fui me sentindo com mais habilidades, e eu fui começando a ir equilibrando um pouco. Poxa, eu não preciso estar 100%. Eu não preciso sair de férias e ficar com o meu celular ligado. Eu tenho uma equipe que me suporta. E aí, aquela questão da relação de confiança com a sua equipe, com as pessoas que estão ao seu redor.
né? Então, assim, o empoderamento, essa questão do equilíbrio tem muito a ver com também assim, com a sua evolução, né? Eu 20 para 46 anos, eu evolui muito, eu amadureci muito, né? Eu aprendi muito com os meus próprios erros, com as minhas próprias cobranças e fui me permitindo. Então, assim, falar que é fácil? Não, não é. Falar que é moleza, olha, você ser gerente, ter uma função de liderança, você entrar na maternidade, fazer faculdade, continuar estudando, continuar disputando espaço aí no mercado de trabalho. Não é. Né? Então, não tem um conto de fadas aqui bonito e que eu me tornei aquela executiva que eu olhava e admirava em outras mulheres da noite para o dia. Eu costumo dizer que tudo tem ônus e bônus. Né? Então, assim, isso é de cada um, é buscar o que te faz feliz, o como que faz. E tá tudo bem, né? Se outras mulheres também não desejam ter uma carreira profissional, enfim, se elas desejam cuidar das suas casas, dos seus lares, dos seus filhos, está tudo bem, desde que isso esteja, né, dentro do que elas querem para a vida delas, né? Então, essa busca do equilíbrio é algo bem complexo para a gente, mas é necessário. É necessário para que a gente não fique doente, né? E não tem certo e errado, né? Eu acho que, na maioria das vezes, a gente se equivoca, porque, às vezes, a gente acha, não, eu tenho que cumprir porque é certo cumprir, né? Não posso deixar essa tarefa de lado porque eu tenho que fazer este papel. Não, você não precisa, né? Você pode pedir ajuda também, que eu acho que esse também é um ponto importante, né? Do quanto a gente, né, com o tempo, a gente aprende que sim, pedir ajuda é possível e tem que ser feito, né? E eu acho que da mesma forma quando a gente se dispõe a ajudar outras pessoas, né? Então eu acho que eu tive algumas, né, épocas da minha carreira que eu também abdiquei de muitas coisas para me dedicar às outras, né? Porque eram meus objetivos, eram coisas que eu queria buscar, eram coisas que eu queria, que eu achava que eram importantes para a minha carreira, né? E eu tenho amigas hoje que falam para mim, né? Nossa, né? Você está num patamar da sua carreira que é muito bacana, né? Eu falo, e você tem família, marido e filhos, né? Então, assim, e são escolhas que a gente faz. Eu digo que não dá para ter tudo. Eu sempre uso esse exemplo quando eu converso com alguém, que principalmente para aconselhar. Não dá para ter tudo. Quem tem tudo é um ponto fora da curva. Não dá para ter tudo. Ou você tem filho, ou você tem marido, ou você tem o trabalho, mas você tem algo. Porque a gente tem que se apegar no tem algo, né? Não no que faltou para completar. E no que é possível, naquilo que te faz feliz, né? Como a Val disse, né? E aí, gente, assim, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando desses assuntos, que é uma delícia, né? Mas a gente está com o tempo aí também um pouco apertadinho, então acho que a gente precisa também, né? Um dos nossos objetivos aqui hoje é poder dar mensagem aí para as nossas amigas, para as nossas colegas aqui da empresa, né? O que, né, nesse Dia da Mulher, né, que mensagem aqui cada uma de nós gostaria de passar? Uma dica, uma mensagem, uma bronca, seja lá o que for. O que você gostaria de falar para as mulheres da empresa, hein, ouvir? Eu acho que é justamente acreditar em você, né? Porque, como a gente pontuou aqui, existem fases em que eu não vou ser a melhor profissional, talvez eu não estou sendo a melhor filha, tem vezes que eu vou desistir de mim mesma e não vou querer fazer nada, né? A gente sabe que a vida tem altos e baixos aí, mas eu acho que quando a gente acredita e a gente tem um objetivo em mente, as coisas se tornam mais fáceis, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente não abraça nada e a gente se frustra, né? Então, acho que abraçar um pedacinho do mundo já é muito importante, né? Abraçar ali, acreditar em você e no seu potencial. Legal. Bom, eu queria dizer para as mulheres, meninas, mães, avós, né? Todas aí que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que ser mulher, como a gente vem falando até agora, não é fácil, né? Mas não é fácil ser humano, né? Independente de ser homem ou ser mulher, vai ter desafios, vão ter grandes missões que a gente tem que encarar. E assim, o importante é a gente saber até onde a gente quer chegar e o que a gente precisa para isso. E a gente vai conseguir. Talvez não seja da maneira que a gente desenhou, que a gente sonhou lá atrás, mas a gente vai conseguir. Só que para isso, a gente tem que entender que o desafio, ele só é mais uma página.
uma página do livro da nossa vida, que a gente tem que virar e construir ele. Para chegar lá no final, a gente ouvir essas histórias como a Valdirene falou, a Cleide, as meninas aqui. Então, assim, a gente precisa construir virando essas páginas. Encarar os desafios sempre como sendo só uma página a mais e que a gente vai conseguir virar e prosseguir. Eu falei bastante, mas para fechar, eu acredito que é um conselho que nós mulheres, nós podemos sim, que ninguém é capaz de limitar os nossos sonhos, que só nós sabemos até onde nós podemos e queremos chegar e que é possível. Nós cinco assim, aqui já somos um grande exemplo de que tudo é possível. Sim. Assim, se você quer, você pode, né? Por que não você? Então, assim, se pergunte, né? Por que não eu? Né? Então, diante dos desafios, de tudo que acontece, né? Então, se pergunte, por que não eu? Né? E aí eu me pergunto, assim, da minha carreira, por que não eu lá atrás? E deu certo. Né? Então, se você quer, você pode. Acho que somando aqui com tudo que a gente comentou aqui, depende do querer genuíno, que está no nosso coração, que está no nosso propósito. Né? Qual é o meu propósito? Né? Eu quero ser mãe, eu quero ser profissional. Para que me deixa feliz? Né? E essa felicidade é muito de cada um. Né? Então, que a gente possa ser o que a gente quiser ser. Eu acho que resumidamente é isso, né? E eu acho que um ponto super importante disso, né, quando a gente pensa, né, nos ambientes que a gente vive, na empresa, né, dentro da nossa casa, nas nossas relações, né, o fator humano, né, é o que nos faz diferenciados, né, a maturidade, né, como a gente lida, né, com as nossas questões afetivas, com os nossos conflitos, com as nossas vulnerabilidades. Né? E quando a gente pensa, né, dentro do contexto da empresa, do contexto onde que a gente tem um papel aí profissional, né, o importante é que a gente entenda, né, que essa questão da diversidade, ela é positiva. A diversidade de ideias, né, a diversidade de gênero, de cor, de religião, seja lá o que for, mas que a gente consiga, assim, sempre trabalhar sobre um dos valores que é super importante para nós aqui dentro da companhia, que é o respeito. Quando todas as relações elas são pautadas no respeito, você tem um companheiro que te apoia, você tem uma família que está ali do teu lado, junto com você nas suas escolhas, você tem amigos, você tem filhos, você tem um time que está ali com você, porque você tem toda uma construção aí, não só, né, dessa questão do teu conhecimento, dos seus desejos, dos seus desafios, mas você tem também a tua essência. Né? E isso é uma coisa, quando a gente fala de essência, seja da essência, né, de nós, mulheres, dos homens, seja lá de quem for, a gente está falando aí de instâncias muito maiores das coisas. Né? E que a gente consiga aí, não só nesse dia 8 de março, mas todos os dias. Vamos valorizar essa diversidade, vamos entender sempre, ter essa abertura, essa flexibilidade de que sempre tem um outro que pode contribuir comigo, eu posso contribuir com outro, com outras, seja compartilhando minha história, seja dando um colo, um abraço, e que a gente sim, né, pode criar esse ambiente, pode viver desta forma. É claro que a gente vai ter sempre, né, os desafios, as dificuldades, porque a gente entende que sim, a gente tem uma história, né, da sociedade como um todo, né, que fala ali, né, não vou entrar no tema do machismo estrutural, mas acho que a gente precisa e tem essa possibilidade de levar isso com leveza, né, de poder explicar e de poder vivenciar e conversar com outras gerações para poder plantar outras sementes, né, de que assim, sim, né, olha, meu filho tem um exemplo de uma mãe que é uma super mãe, uma super profissional, né? E isso é uma coisa que, em tempos, né, anteriores, talvez não era pauta, talvez não era o momento, né? E que foram momentos também essenciais para a gente poder chegar nesse estágio que a gente está hoje, né? Então, eu acho que é isso, né? O nosso recado aí para todas as mulheres e para todos os homens, óbvio, também, porque a gente adora eles todos, sim, né? Sim.
um abraço, né? Um abraço a mulher que tem significado para você na sua vida. Mulheres se abracem, não só hoje, todos os dias, e que a gente tenha, né, sempre essa possibilidade de trocar experiências, de se apoiar, de estar junto, sejam homens ou mulheres, sempre aí em relações pautadas de muito respeito. Meninas, foi um prazer, muito obrigada. Obrigada. Né? Eu acho que a gente não consegue... Eu estou super emocionada, porque eu acho que, além de conhecer algumas histórias, né, essa coisa do quanto, às vezes, a gente deixa de ter um tempo no dia para a gente se aproximar, né, dessas histórias para aquecer o coração da gente. Né? Super obrigada aí para vocês, né, pela disponibilidade, por estarem aqui. E vamos lá, né? Vamos continuar aí nessa luta, a gente sabe que nunca acaba. E muita coragem, né? Para toda mulher, acreditem, né? Vão atrás do sonho sim, porque sim, é possível. É possível. É possível. Com certeza. Muito bom, gente. Super obrigada. Obrigada.